Está começando o projeto Lume nas eleições. Você que já chegou aqui nessa live, aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares e para curtir as redes sociais da agência Lume. Dentro de instantes a gente volta com a entrevista de hoje. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se. Dando continuidade ao projeto Lume nas eleições, hoje nós vamos assistir a entrevista com a nossa terceira entrevistada, Benedita da Silva, candidata do PT à Prefeitura do Rio. A entrevista foi feita por mim, Fernanda Calero. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a candidata? Benedita da Silva tem 78 anos de idade e é carioca. Nasceu na antiga favela da Praia do Pinto, no Leblon, e recém-nascida se mudou para o Morro Chapéu Mangueira, onde morou por 57 anos. É formada auxiliar de enfermagem e também em serviço social. Foi eleita vereadora do município do Rio de Janeiro em 1982 pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Benedita da Silva também foi deputada federal na Assembleia Constituinte de 1988. Foi senadora da República, eleita em 1994, e vice-governadora do estado do Rio de Janeiro em 1998. Em 2002, se tornou governadora do estado após Antony Garotinho renunciar ao cargo de governador para concorrer à presidência da República. Benedita da Silva também foi ministra da Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social durante o primeiro governo Lula e atualmente é deputada federal. A vice na chapa é a enfermeira Rejane, do PCdoB. Vamos aqui. A candidata Benedita da Silva, do PT, ela tenta esse ano a Prefeitura do Rio. Candidata, vamos começar com saúde. As clínicas da família são ferramenta essencial aqui em nossa região. Muitos moradores utilizam o serviço e dependem dele para a marcação de consultas e qualquer tipo de atendimento médico. Entretanto, muitos moradores reclamam da demora no atendimento e principalmente da fila do CISREG. Se eleita, como pretende resolver essa situação? Reabrir a clínica da família, colocar os equipamentos necessários, colocar também de volta profissionais que já foram demitidos, mas que são profissionais da área de saúde, para ampliar os atendimentos específicos, com especialidades, diminuir essa fila enorme que nós temos do CISREG. Nós precisamos abrir também as UPAs, colocar os equipamentos e profissionais que possam atender a outras demandas que não são da pandemia, que não são do coronavírus ou do Covid-19. Esse é o nosso objetivo. Tá certo. Vamos passar então aqui para a educação? Nesse ano, as crianças ficaram muito tempo sem aula por conta da pandemia, né? Ano que vem, a gente vai ter um déficit que deve ser sanado. Eu gostaria de saber quais são os seus planos para a retomada da educação, caso não retorne nesse ano ainda, e como você pretende sanar os problemas que a pandemia deixou no ensino. Olha, nós já tínhamos uma situação que estava ficando precária na educação. Com a pandemia, isto aumentou. Então, é preciso que a gente diminua, né, essa desigualdade existente entre uma criança que estuda numa escola particular e uma criança que estuda no colégio público. Com essa pandemia, as crianças tiveram que ficar em casa e as do colégio público foram as mais prejudicadas, dado o fato de que são crianças pobres que não tinham os equipamentos necessários para que elas pudessem ter o ensino à distância, né, na remota. E isto
vem prejudicá-la, é evidente. O que nós queremos fazer é ter segurança de que elas estarão realmente protegidas na abertura das aulas no ano que vem, que não acreditamos que esse ano possa se fazer alguma coisa. As crianças têm que ter todos os equipamentos, ainda que passe a pandemia, mas esse momento é o momento em que os equipamentos são outros, né? Essa criança tem que ter, onde ela mora, tem que ter banda larga, ela tem que ter o tablet dela, os professores também têm que ter esses equipamentos tecnológicos, digitais, para poder também acompanhar, né, a nova grade que eles terão que fazer, né, para as crianças e ter o conselho estadual, a família e os professores para decidirem se devem ou não reabrirem as aulas. A escola tem que estar equipada também com as carteiras, né, com os vasos sanitários postos, porque tem janelas quebradas, as escolas estão depredadas, tem que ter segurança, e a segurança também ali vai ser com a guarda municipal, ajudando também, né, na segurança da escola, no entorno da escola, e os professores têm também que estar respaldado daquilo que nós acabamos de votar e que agora é lei. Tem que ter psicóloga e tem que ter assistente social nas escolas hoje. Candidata, nos últimos anos vemos um crescente aumento de trabalhadores informais, não só nos aplicativos de transporte, mas também nas redes de fast food e camelôs. Durante a pandemia, inclusive, tivemos uma mobilização dos próprios empregados pedindo a regularização do serviço. O que podemos esperar sobre isso no seu também dos ambulantes, não só dos aplicativos, mas dos ambulantes, para que esses ambulantes regulamentados também possam ter as suas vendas legais, né, fiscalizadas, e possam fazê-lo por internet. No momento de desemprego, o que cabe à prefeitura é regularizar a situação dessas centenas e milhares de pessoas que hoje estão fazendo praticamente um bico, porque alguns estão fora, né, da sua qualificação profissional, até por conta de que fecharam mandaram muita gente embora das estatais, né, do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica, então isso da Petrobras, da Eletrobras. Então nós temos essas pessoas que passaram a ser ambulantes. Então nós queremos que sejam regulamentadas a sua situação e que nós tenhamos também outras oportunidades e modalidades de emprego. Tá certo. Candidata, o lixo é um grande problema de Rio das Pedras e das comunidades da região. O lixo é descartado incorretamente, não existe praticamente nenhuma política de conscientização na região, nem de reciclagem. Se eleita, o que você pretende fazer para tentar resolver esse problema do lixo? Olha, a situação de Rio das Pedras, aí o entorno, é uma situação que já vem de vários outros gestores e que não se consegue. Por quê? Porque o elemento da questão do lixo ele faz parte do saneamento, o saneamento inexistente, né? Então, nós precisamos trabalhar em conjunto, tanto a Conlurb quanto a SEDAI, onde a SEDAI tem a obrigação de sanear o rio. É importante despoluir a Lagoa da Barra, que tem potencial turístico, né? E Rio das Pedras fica à margem. Não, nós temos que fazer, né? Nós temos estudos de viabilidades prováveis e tem-se condição de melhorar essa situação. Então, queremos criar a Conlurb, um braço da Conlurb ser empresa ambiental e, com isso, criarmos também o gari comunitário para que essa coleta seja feita,
Quero também criar as cooperativas do material reciclável, que possa ser produzido outros objetos aí, sabe, para turistas, para o turismo da própria comunidade, quer dizer, economia solidária através do saneamento e através da saneamento que comporta luz, água, esgoto e a coleta de lixo. A Conlub vai entrar nas comunidades, tanto a Conlub quanto a SEDAI. Mesmo a SEDAI sendo do Estado, mas a Prefeitura também tem o dever, né, de fiscalizar, e ela é uma concessionária. Então, portanto, ela pode perfeitamente levar a água, fazer o saneamento no Rio das Pedras e também nas circunferências, que eu digo, porque isso vai ser bom para todo mundo, não é só para o Rio das Pedras. Quando tem uma enchente, quando se misturam, todos são prejudicados. Candidata, vamos aproveitar que a gente está aqui nesse tema de enchente. Eu tenho uma pergunta sobre mobilidade urbana, que é a seguinte. O Rio de Janeiro, a gente sabe que ele não é muito bem preparado para chuvas fortes, né? Não diferente do resto da cidade, a senhora acabou de falar aqui, na nossa região, quando chove forte, os moradores precisam enfrentar enchentes para chegar em casa, os carros não conseguem passar e, dependendo da intensidade da chuva, até os ônibus precisam parar. Esse problema ocorre em Rio das Pedras e na Muzema com mais frequência, mas não só. No Anil, Jardim Clarice e Freguesia, que estão ali do lado, tem regiões que também alagam. Se eleita, a senhora pretende investir para uma melhor estrutura nesse sentido? E como isso poderia ser feito na nossa região, que é uma baixada e recebe uma grande quantidade de águas do maciço da Tijuca? Olha, nós temos várias situações, né? Constatada até pela própria agência Alume, né? Nós precisamos cuidar também das ruas esburacadas, né? Nós precisamos também limpar os esgotos que nós assistimos todo entupido os esgotos praticamente das ruas, os buracos também das ruas, e essas enchentes são enchentes que já teve pelos geógrafos da Universidade Federal Fluminense, que colocaram da má gestão, né? E que, com essa má gestão, todas as enchentes vão causar grandes riscos. E é preocupante porque os estudos, né, apontam o Rio como a cidade que mais será afetada por essas mudanças, que vai haver essas mudanças climáticas na América Latina. Então, nós temos que pegar o estudo de viabilidade que já está na prefeitura, né, e, se ele for viável, dar total apoio para que a gente possa solucionar essa questão. Porque não é uma questão pura e simplesmente, não é uma questão de você chegar assim, não, eu vou fazer o saneamento, isso nós já falamos, né? Nós vamos cuidar do meio ambiente, nós vamos cuidar. Mas ali existe um estudo de que é preciso ter ação muito mais profunda de execução e conversar com o Estado, né? Porque essa península que nós sabemos, né, é uma península que fica ali em frente ao Rio das Pedras, né, na Lagoa da Tijuca. Então, é bem mais complexo e que precisa realmente de ter uma parceria também com o Estado. É um problema grande que precisa de uma atenção maior, né? Entendo. Isso. Voltando aqui para a educação, vou falar um pouquinho sobre vaga em creche. Uma vaga em creche é muito importante para uma mãe que precisa trabalhar. A mãe que não consegue uma vaga tem que pagar caro numa creche privada ou não pode trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Na sua gestão, vai ter alguma solução para essa questão? Qual é o tipo de investimento que você pretende fazer nesse sentido, nessa área? Ampliar as creches. E, na ampliação das creches,
é importante que elas possam estar o quanto mais próximo do local de moradia, para quando os pais saírem do trabalho, possam levar essas crianças. Nós queremos também que essas creches sejam creches que, independente de fazer mais creches, nós queremos aproveitar também muitas edificações que estão prontas, que foram abandonadas e que podem ser adaptadas dentro das exigências até do Estatuto da Criança e do Adolescente, com proteção, e criar mais esses espaços de 0 a 3 e de 4 a 5 anos. Tá certo. Voltando aqui para a questão da... Mais uma coisinha que eu gostaria de colocar. Pode falar. Deixando de que temos o que nós chamamos de crianças com deficiência. Nós precisamos dar a total atenção na educação. Educação essa que hoje inclui as creches. Nós temos já mães de filhos autistas que têm nos falado de que o atendimento infantil está péssimo, que só tem um hospital fazendo atendimento na cidade. Então, nós queremos ampliar não só os atendimentos hospitalares, como também na educação, fazer a integração. Nós temos que ter investimentos tecnológicos também, e não aumentar essa desigualdade entre essas crianças que têm deficiência, são deficientes e que precisam também estar integrada à escola chamada natural, comum e normal. Certo. Vou falar um pouquinho sobre área de lazer. As áreas de lazer aqui na nossa região são poucas, quase não tem um lugar onde as famílias possam ir aos fins de semana para se divertir com custo baixo, sem ter que pagar muito por isso. Isso faz com que as crianças da comunidade brinquem nas ruas, disputando com os carros e com motos, ou no caso da Areinha, que é uma localidade de Rio das Pedras, elas brincam muito próximas ao valão e ao esgoto a céu aberto. Se eleita, como pretende resolver esse problema de falta de área de lazer ou falta de segurança nas que já existem, O que nós precisamos é ampliar essas áreas existentes de lazer e dar a segurança, como bem coloca, no sentido de, mais uma vez, nós tendo não só a guarda municipal, mas o gari comunitário para a preservação daquela praça, a fiscalização do uso dos equipamentos, toda uma atenção, e que nós tenhamos também como extensão das atividades, tanto da escola quanto da creche, tanto do infantil quanto da creche, o que nós chamamos de complemento escolar. Quer dizer, vai ser uma extensão, porque nós defendemos o ensino de tempo integral. Queremos recuperar os CIEPs. E nos CIEPs nós temos também essa filosofia, que você tem o pátio para o esporte, para que as crianças possam brincar, que elas possam ter a sua educação física, que ela possa pintar. Isso é da nossa natureza, de pegar e ter os CIEPs. Então, vamos implantar, sim, escolas, creches, mas aproveitar toda essa parte que é a parte de entretenimento, de diversão dessa criança, com outras modalidades que nós queremos inserir, tá? A intenção seria, então, aumentar a carga horária da criança na escola, trazer esse ensino manhã e tarde, aos poucos, mesmo que aos poucos? A longo prazo, porque nós temos que, essa pandemia, nós temos que reformular. E nessa reformulação que se vai fazer, quero incluir o tempo integral para essa criança, mas um tempo integral não só para ela ficar todo o tempo numa escola, que ela tenha atividades didáticas concernente
com seus estudos. Certo, candidata. Vou fazer uma última pergunta aqui rapidinho. A pandemia ainda não acabou e pelo menos no primeiro bimestre de 2021 ainda vamos conviver com o vírus. Os danos, então, a gente não sabe quando que a gente vai conseguir recuperar. Quais são as suas propostas para combater o vírus enquanto não tivermos vacina? E o que fazer para inserir no mercado de trabalho aqueles que foram demitidos durante a pandemia? Vamos falar um pouquinho de saúde bem rapidamente, porque aí eu já incluo. Bem, não, mas é rápido mesmo. O que se quer fazer? Quer-se abrir as UPAs, quer-se abrir a clínica da família, que é a porta de entrada do SUS, quer colocar os equipamentos, quer também contratar, né, alguns que foram demitidos, né, e queremos ampliar também com profissionais da saúde e com doenças específicas. Foi o caso que nós colocamos. Mas a primeira coisa que se identifica, já que não temos uma vacina de imediato, mas, primeiro, acompanhar e apoiar os estudos, né, que estão sendo feitos pela Fiocruz com relação às vacinas. E fazer testagem de massa. É preciso que faça testagem de massa na população. Candidata, então, a gente está entrando naqueles últimos 5 minutos e que é o tempo para a senhora falar o que a senhora pretende fazer ser eleita, falar um pouquinho mais, né, do que já vem falando nesse momento, e por que a população de Rio das Pedras e região aqui de Jacarepaguá deve te escolher como nova prefeita do Rio a partir de 2021. Por que escolher a Benedita da Silva nessas eleições? Benedita da Silva tem 78 anos, Benedita da Silva tem 40 anos de vida pública, Benedita da Silva morou 57 anos da sua vida na favela, Benedita da Silva teve toda a sua trajetória política, essas bandeiras de defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos mais pobres, das favelas, das mulheres, dos negros, dos nossos adolescentes. Então, eu tenho condições, por todos os caminhos que já passei, como ex-vice-governadora, governadora, senadora, secretária de Estado, ministra, eu quero colocar toda essa esse meu acúmulo para mudar o rumo da cidade do Rio de Janeiro. Eu pretendo unir essa cidade. Nós não podemos olhar apenas para um lado da cidade. Nós temos que olhar para os dois lados da cidade. E os dois lados da cidade têm mulheres, têm homens, têm negros, têm brancos, têm indígenas, têm pobres e têm ricos. É isso que nós queremos fazer. Por isso, temos prioridades nas nossas políticas emergenciais, como, por exemplo, a mobilização urbana, que nós sabemos da dificuldade que tem a política de transporte, ônibus que retiraram, ônibus que não chegam na hora, ônibus que são quebrados, e as pessoas precisam ter isto para a sua vida cotidiana. Então, o tempo não permite eu colocar aqui todo o nosso programa de governo, que está exatamente voltado para a inclusão, para o desenvolvimento, para o emprego, para a saúde e para uma educação. Não estamos nesse novo normal que estão apresentando. A situação é uma situação muito séria, de crise econômica, de crise sanitária, e que nós temos que ter alguém na prefeitura que tenha a capacidade, a qualificação de poder entender a situação dos dois lados da cidade e poder compreender que nós devemos ser gestores, no meu caso, gestora para todos. É o que eu pretendo e espero que a cidade do Rio de Janeiro leve em conta de que todos os demais já deram e estiveram e já provaram que não foram o suficientemente capazes de atender, principalmente uma parte que é 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos quase 2 milhões de faveladas e favelados. E, quando eu digo isso, nós não estamos tratando de política identitária. Nós estamos tratando da maioria da população que é desempregada, que é sem saúde, que está dormindo embaixo das pontes, né, que tem seus valões abertos,
né, que não tem saneamento, que não tem uma água sadia em plena pandemia, como é que ele vai se cuidar, ter os cuidados sanitários que são exigidos. Tudo isso é muito importante, porque se nós emergencialmente atendermos essa parcela, que são quase 2 milhões de pessoas, colocá-los com dignidade, né, com decência, com saneamento, com trabalho, com saúde, eu tenho certeza que a cidade do Rio de Janeiro vai crescer, vai se desenvolver. Candidata, 1 minuto e meio ainda. Quiser fazer mais alguma coisa? Então eu quero falar mais ainda. Então, eu quero dizer que nós temos uma boa política de transporte e nós vamos ligar, né, ligação, que eu sei que o prefeito Crivella prometeu e não cumpriu, e eu quero fazer esse estudo da tal de barca entre o Rio das Pedras e o Jardim Oceânico e o metrô, né, a educação com tempo integral, com profissionalizantes, que investimento na tecnologia, criar uma moeda social do Banco Popular. Nós vamos criar uma moeda carioca, e com essa moeda ela vai circular nas comunidades e ela vai ter um banco, o Banco do Povo, para emprestar esse dinheiro a pequenos empreendedores, principalmente em nossas comunidades. Rio das Pedras, com certeza, será contemplado. Vamos criar renda mínima, né? E nós temos um programa de empregos, programa de inclusão da população de rua e, como já disse, regulamentar toda a situação desses trabalhadores, né, que estão como camelôs, estão como ambulante e trabalham com os aplicativos. Penso que acelerei mais. Agora foi certinho, a gente acabou de encerrar. Eu queria agradecer muito, essa entrevista é muito importante, principalmente aqui para a nossa região, para que todo mundo consiga conhecer todas as propostas. Nem todo mundo consegue ler todos os planos de governo, nem todo mundo tem acesso. O Facebook nos possibilita isso atualmente, né? E como todo bom candidato e candidata faz, e se você não tiver candidato, eu sou Benedita da Silva, candidata à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e meu número é 13. Obrigada. A Lume agradece a você que acompanhou essa entrevista até aqui e lembra que amanhã a gente continua com a entrevista ao candidato Luiz Lima, do PSL. Você que acompanhou essa live até aqui e quer ver alguma coisa que perdeu ou rever alguma entrevista, é só ir lá no nosso site, agencialume.com, ou achar a live salva aqui no nosso Facebook. Obrigado e até amanhã. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. Cean, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se.